Olá, irmãos do GECAL. Muito obrigada, Marise, por esse convite, desse momento de estudo, de reflexão. Muito obrigada. Eu escolhi para nosso estudo O Servo Inconstante, do livro, né, Jesus no Lar, psicografia de Francisco Canto Xavier. E essa mensagem, que é de Carlos Bacelli, do irmão José, Dias Melhores. Adversidades e percalços. As adversidades são naturais no caminho evolutivo de todos os seres. Aprende a enfrentá-las com tranquilidade. Não compliques o destino com a tua rebeldia e insensatez. Administra os teus problemas, aqueles que criaste inadvertidamente e os que te foram criados por outros. O que te desafia a capacidade de solução e convivência é justamente o que te faz ser mais o que és. Ante qualquer impasse, acerena-te primeiro e age depois. Não te aflijas hoje pela dificuldade de amanhã. Se é noite e desaba a tempestade, o dia pode amanhecer ensolarado. Não tomes nenhuma decisão importante em clima psicológico e emocional alterado. Apenas a atitude correta não deve ser deixada para mais tarde. A ideia do bem, quando surge no tempo de sua imediata aplicação. Adversidades e percalços são degraus de uma escada, cuja função precípua é a de conduzir para o alto. São os percalços da vida que nós temos que enfrentar no dia a dia, porque faz parte de nossa evolução. É o que nós temos, né, no planeta de provas e expiações, é constantemente estarmos sendo provados. E a solução dessas provas é que vai nos tornar melhor e mais iluminados. Claro, né? Com mais sabedoria. Vamos à nossa oração. Senhor, meu Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus bom e amado Mestre, guias amigos espirituais. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo. Que sejam de paz nossos pensamentos e sentimentos, que possamos ser intuídos pelos guias e mentores, para que possamos receber da melhor maneira possível esses ensinamentos e que possamos também, Senhor, praticá-los no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bem, uma pergunta que eu gostaria de fazer inicialmente: qual seria o propósito da nossa vida? Nós deveríamos até já ter definido qual o propósito de estarmos aqui, mas às vezes nós tomamos caminhos, né, e não seguimos aquela trajetória que deveríamos seguir, já que foi um planejamento efetuado por nós mesmos, escolhidos por nós. Nós sabemos que temos nossos objetivos definidos, nós sabemos disso, e às vezes com as preocupações do dia a dia, o que acontece? Nós vamos distanciando deles e tornando a caminhada diferente. Então o que acontece com isso? Acontece que nós damos muito trabalho ao plano espiritual. Todos nós sabemos que todo instante não cai um fiapo, um fio de cabelo nosso que não seja, né, a vontade de Deus. Nós sabemos que tem nossos guias e mentores, nós sabemos que tem amigos espirituais que estão sempre junto de nós nos orientando. E às vezes nós somos teimosos em ouvi-los. Às vezes nossa mente está tão turbulenta e barulhenta que nós não conseguimos ouvi-los. Mas eles estão ali tentando sempre nos acordar, sempre nos ajudar, sempre nos intuir. O que nós temos é que acalmar os nossos pensamentos para ouvir esses aconselhamentos, ouvir esses ensinamentos que eles estão ali para nos dar e para nos ajudar na caminhada. Eu sempre peço assim: grita comigo, pode gritar, para que eu possa ouvi-los. Na hora do percalço, na hora da dificuldade, é o que nós temos que fazer, tentar acalmar. Nada como uma noite
antes do dia, para que a gente possa pensar, para que a gente possa ter a solução. Às vezes nós vamos dormir com um problema, entrego, confio, aceito e agradeço. Está ali. Fazemos uma oração, pedimos a solução. No outro dia, quando nós acordamos, aquele problema já está diferente. Ele já não está mais da mesma forma na hora que nós fomos dormir. Por quê? Porque nós já estamos mais calmos, mais tranquilos, já dormimos, já fomos ao encontro deles, eles já nos deram conselhos e nós já estamos acordando com alguma solução. Então, o propósito da nossa vida aqui, segundo o Espiritismo, nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Então, temos que progredir. Nós não podemos jogar fora a reencarnação, porque a fila está grande para retornar. Então, temos que aproveitar ao máximo para aproveitar essa reencarnação. Então, às vezes, nós nos perdemos nos nossos pensamentos. Às vezes, nós nos perdemos naquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente é importante. Então, como nós damos muito trabalho ao plano espiritual, eles têm o plano A, plano B, plano C, eles vão modificando para poder nos ajudar. Porque eles viram que nós não estamos tendo condição e nós não estamos tendo a atenção necessária para seguir aquele propósito. Porque nós sabemos o que nós estamos fazendo aqui. Nós sabemos que estamos aqui para evoluir, para aprender, para ajudar aqueles que precisam de nós e também sermos ajudados. Então, tem uma historinha do rato, que o rato ele vivia correndo para lá e para cá, fugindo de um gato. Então, ele vivia cansado e reclamando, era um reclamão. Porque eu não aguento mais esse gato vive me perseguindo, eu não aguento mais, até que ele encontra um mágico. E esse mágico ele faz o pedido: eu quero ser transformado em gato, pode ser? E o mágico aceita: eu vou te transformar em gato. Então ele é transformado em gato, tudo feliz, ele vai parar de ser perseguido, porque agora, no mínimo, ele vai perseguir, né? Porque ele vai perseguir algum rato por aí. E a vida continua, e o que acontece? Ele volta, muito cansado e aborrecido, e diz para o mágico: não aguento, estou sendo perseguido. O cachorro não me larga o tempo todo, me perseguindo, querendo me pegar. Eu não fiz nada a ele quer me pegar. O que eu posso fazer? Dá para o senhor me transformar, mágico, num cachorro? E o mágico então aceita o desafio: vou te transformar em cachorro. E transforma em cachorro. E aí ele sai por aí até que ele encontra o tigre. E o tigre então começa a persegui-lo. Novamente a mesma história. Ele volta e pede para ser transformado em tigre. Só que aí o mágico não aceita mais. E o mágico diz: não tenho como te transformar em tigre, porque não vai resolver os seus problemas. Não vai resolver o medo que você tem de enfrentar os seus problemas. O que acontece? O medo que você enfrenta, você tem que dar uma solução. Eu não vou te transformar em tigre porque isso não vai acabar. Vai continuar do mesmo jeito. Porque você vai continuar tendo medo, você vai continuar querendo se esconder atrás de uma fachada que não é a sua e que você não está vencendo os seus problemas, você não está conseguindo resolver a sua situação, que é o medo. Então, quantas e quantas pessoas nós conhecemos que dá grito, bate na mesa, tentando mostrar que é forte, poderoso. No fundo, nós sabemos que ali mora um ser que tem muito medo, que precisa se afirmar gritando, que precisa se afirmar batendo na mesa, mostrando que é forte. Na verdade, é uma fachada
que está querendo esconder atrás de uma imagem intimidadora. Por quê? Quando você grita, quando você bate o pé, quando você mostra que você é muito, você está fazendo o quê? Você está intimidando as pessoas. Mas no fundo, o que você tem é medo. Medo daquela pessoa. Não é? Então, quantas pessoas precisam de poder para poder se esconder atrás do poder? Porque no caso do rato, se nós observarmos bem, ele, quando foi transformado em gato, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir rato. Quando ele for transformado em cachorro, ele vai perseguir gatos. E assim sucessivamente. Por quê? Porque, na verdade, ele só está usando uma forma de intimidar pelo tamanho, pela força. O tigre, pelo mugido dele, não é mugido, né? Quem muge é boi, né? Quando o tigre vai fazer aquele barulho, então vai intimidar através daquilo. Assim é o homem, assim somos nós, né? Uma posição social que ocupa, achando que com aquela posição social vai poder ser respeitado. Tem que ser respeitado, as pessoas têm que baixar a cabeça diante dele. Pensem bem nisso. Quantas e quantas pessoas nós não conhecemos que fazem isso para fugir, na verdade, do medo que ele tem de se contrapor com outra pessoa, com as outras pessoas, como se quando a pessoa tem ideias diferentes, oportunidades que nós temos de mudar essa forma de agir, é o quê? É nos sentirmos sempre tranquilos e calmos com nossas ideias e conversar, sem discussão. Podemos manter um nível de conhecimento, conversando. Então, hoje nós estamos vendo muito isso, que essa imagem intimidadora a gente vê muito na internet. As pessoas estão usando muito a internet para intimidar as pessoas, para amedrontar as pessoas, para mentir para as pessoas. Então devemos ter muito cuidado. E às vezes está no próprio trabalho nosso. Quantos chefes nós já tivemos e, de uma forma ou de outra, era, né, que tinha que estar sentado naquela cadeira, tinha que estar com um poder um pouco maior, numa situação social maior do que a sua, acima de você, para poder lhe ordenar. Porque, como chefe, ele não sabia, né, sentar e conversar e democraticamente agir com seus subordinados de uma forma democrática. Então, tinha que estar num patamar maior para poder ordenar, porque, no fundo, o medo faz com que ele ache que não será obedecido. Então ele perde aquele status de poder quando ele não é obedecido. Então, quantos de nós já vivenciou isso em nossas vidas? No ambiente de trabalho, família, né? No ambiente familiar, numa reunião familiar, nós sempre temos aquele que acha que se ele tem fama, se ele tem mais dinheiro, se ele tem ascensão social, se ele teve oportunidades na vida mais do que você, ele pode então ter a opinião e que todos pensem igual a ele. Então, muito bom que a gente repense isso, muito bom que a gente comece a respeitar muito isso, né, nas pessoas. Então, eu trouxe, eu já falei do tema do estudo, que é do livro Jesus no Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, e é o servo inconstante. Tá? Então, Jesus pregando lá na casa de Simão Pedro, ele conta umas histórias muito interessantes, que tem muito a ver com a nossa trajetória aqui, né, no planeta Terra. Então, vamos lá. À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação.
divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Ele simplesmente recebeu uma revelação e desejou ardentemente: quero viver, né, entre os anjos do céu. Nós sabemos que esse será nosso destino, só que está um pouco longe, né? Mas para que isso acontecesse, né, tanto ele suplicou essa bênção ao Pai, que por meio da inspiração o Senhor o enviou ao aprimoramento necessário com vistas ao fim que se propunha, né, que ele deveria sair daquela inércia que vivia, parado, sem fazer nada, e dali para frente, para ele conseguir viver entre os anjos do céu, ele teria que melhorar seguindo alguns passos. Ele teria que entender isso, tá? Então, todas as vezes que nós precisamos mudar alguma coisa, nós temos que dar o primeiro passo. Refletir, né? Porque o aprendizado, o nosso aprendizado, ele acontece de 3 formas: por reflexão, por imitação ou por experiência. Qual seria o pior e qual seria o melhor? Né? Por experiência, eu acho um pouco pior. Por quê? Porque por experiência você vai ter que passar por aquela situação. Se tiver que sofrer, vai sofrer. Mas tem que entender que esse sofrimento, porque nós sabemos que quando o nosso corpo demonstra sofrimento, dor, é porque é uma sinalização. Tem um farolzinho acendendo aí, dizendo assim: olha só, precisa mudar alguma coisa, porque a dor é um sinalizador. Agora, o sofrimento é a negação da dor. Quem prefere ficar sofrendo, se lamentando o tempo todo, que é triste uma pessoa que só se lamenta, né? Ó vida, ó dia, não é nada bom. Até para nós que ficamos ouvindo aquela lamentação, não é bom. Então, aprender por experiência, eu acho mais dolorido. Então, quando a dor vem, temos que começar a refletir. Mas o sofrimento persistindo, você está negando. Nós estamos negando a nossa transformação. Por quê? Ficar sofrendo e não parar, não refletir, e não pensar direitinho que tem que ser modificado, nós estamos resistindo à modificação, nós estamos resistindo à evolução, ao aprendizado. E a outra forma seria por imitação. É cômodo, né? Não vale de nada, né? Sair por aí imitando comportamentos não vale de nada para nós, porque cada ser é um ser totalmente diferente. Não tem como sair repetindo comportamentos. A gente sabe que a mídia, né? Hoje nós estamos vendo muitos jovens fazendo isso, repetindo comportamentos, acompanhando aquele grupo, aquela forma de pensar. Por quê? É mais fácil. É mais fácil você seguir um grupo, imitando seus passos, tendo naquele grupo um líder e pensar igual. Não vai valer de nada, de aprendizado nenhum, porque a imitação não traz aprendizado. Então, qual seria a melhor forma? Reflexão é a melhor forma de aprendizado. Por quê? Porque nós vamos refletir sobre o fato, nós vamos ver quais melhores, nós vamos avaliar a situação através da reflexão. Nós podemos até pedir outra opinião a outras pessoas. Então, nós vamos fazer uma coletânea e o que vai acontecer? Nós vamos ver as melhores formas. Reflexão dá mais trabalho. Não podemos fugir disso só porque dá mais trabalho. Mas é a melhor forma, é a reflexão. Então, esse servo aí que pediu, né, para viver entre os anjos do céu, ele vai ter que passar por alguns momentos para o aprendizado dele, porque para viver entre os anjos do céu, haja aprendizado, não é verdade? Bem,
Por intermédio de vários amigos orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Então, no primeiro ele já desistiu. E o plano espiritual teve o trabalho de ver qual era a afinidade dele. Então, ele tinha tendência para a escultura, então ele foi direcionado para isso. Olha o trabalho que deu de pesquisa para que ele pudesse aproveitar essa oportunidade. Mas ele chegou lá, o que acontece? Ele demitiu-se. Por quê? Ele diz que é um homem muito ríspido e intratável, que era a pessoa que iria trabalhar com ele. Então, já desistiu. E às vezes, e quase sempre, o plano espiritual não vai nos enviar uma oportunidade sem saber se aquilo não vai adiantar de nada. Não. É estudado. Vem para nós oportunidades que vai ser benéfico para a nossa vida e para o outro. É duplo. É duplo. Quem vai se beneficiar? Eu e o meu chefe lá, ríspido, o meu chefe nervoso, intratável, que me trata mal às vezes, me responde atravessado, que grita comigo. Eu estou lá para ajudá-lo também com o meu comportamento. Então nós não podemos desperdiçar as oportunidades que o plano espiritual nos reserva, porque é estudado, é programado. Mas ele resolveu então fazer o quê? Vou desistir. Por quê? Porque não vou argumentar com esse ser quando ele deveria argumentar com serenidade. Com pessoas assim, nós temos que argumentar com serenidade, quando somos, de uma certa forma, obrigados a conviver. No ambiente familiar, às vezes, nós temos que conviver. No trabalho. Então, temos que conviver. A não ser que a gente não precise conviver de uma forma racional. Claro, né? Se eu não moro naquela casa, eu não tenho que ir lá sempre. Agora, se eu moro na mesma casa, se é uma família que ali mora, e eu tenho esse ser, eu tenho que aprender a argumentar com serenidade, para que ele aprenda comigo também. Eu vou aprender a arte de esculpir com ele, e também ele vai aprender comigo a ser mais maleável. Então temos que prestar atenção que às vezes nós não estamos naquele local à toa. Nós não estamos ali à toa. Estamos ali também para ajudar, sermos ajudados e ajudar. Temos que prestar atenção nesses detalhes. Bom, transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira. Quer dizer, ele continua na habilidade dele, né? Esculpir madeira, já que ele tinha tendência para a escultura. Sob as diretrizes do velho escultor. Ele já estava na segunda tentativa. Ele já estava, a espiritualidade já lhe deu uma segunda oportunidade. Abandonou também, desistiu, sem delongas, asseverando de que lhe não era possível suportá-lo. É a mesma coisa no dia a dia de nossas vidas. Às vezes é no mercado, a atendente da caixa, a forma, o furar fila, essas coisas do dia a dia que nós temos que conviver e ter paciência. No ambiente de trabalho, quem já não passou por isso? O ambiente de trabalho é o que mais tem pessoas complicadas. E nós somos o quê? Também complicados. Então, nós temos que prestar muita atenção
muita atenção naquilo que nós estamos fazendo, se nós podemos ajudar essas pessoas e também nos melhorar junto com elas. Porque nós também somos imperfeitos e também temos defeitos. Não é só elas, não. Às vezes nós ainda não olhamos para dentro e não vimos todos os nossos defeitos. Por quê? Porque o nosso melhor é o nosso espelho. Vamos refletir a nossa imagem e vamos repensar nossas atitudes. E às vezes uma palavra dita na hora errada. Vou desistir, não quero mais, é arrogante. Então, o plano espiritual tem muito trabalho de nos dar oportunidades. E as oportunidades não são à toa, não são de qualquer jeito. Elas são programadas, repensadas, avaliadas, para que realmente nos ajude. E nos ajudando a ajudar o outro também. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Quer dizer, ele continuou, né, mas aí seria já a terceira possibilidade para que ele possa se ajudar e ajudar o outro. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou o seu trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Aquele chefe que chega e não dá bom dia, aquele chefe que chega e já vai fazendo um monte de exigência, que não sorri nunca, que está sempre triste, e que você tem medo até de entrar na sala e fazer alguma pergunta. Então, esse chefe é a mesma coisa. Temos, necessitamos, precisamos conviver com essas pessoas, porque nós estamos aqui justamente para isso. Um ajudando o outro. Nós não fomos colocados naquela situação à toa. Nós fomos colocados naquela situação para que possamos ajudar, para que possamos dar a ele condições para que ele veja que pode ser diferente. Você pode levar um grito, qual o problema? Então, conversar, chamar para tomar um café, levar um copo de água, dar bom dia quantas vezes for necessário. Se respondeu, respondeu. Se não respondeu, um dia vai responder. Então, são tentativas que nós temos que fazer com os seres humanos, porque nós somos seres difíceis de convivência. Todos nós, uns mais, outros menos. Não somos melhores, não somos perfeitos, não somos anjinhos. Todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos aquele dia que acordamos com o pé esquerdo, com os dois pés esquerdos, vamos para o trabalho e ao chegar no trabalho nós estamos mal-humorados. Dormimos mal à noite, preocupação com alguma coisa, um familiar doente. Então todos nós somos seres humanos com muita dificuldade de convivência uns com os outros. E essa convivência, ela tem que ser de feedback do recebo. Se eu receber um não, eu vou tentar. Eu vou continuar tentando ajudar. Assim é a vida. Um dia, vamos nos tornar melhores. Um dia seremos grandes amigos e vamos rir dessas situações. Cativar e cativar. Como se cativa? Às vezes silenciando, às vezes fazendo uma oração. Naquela hora que
ele te ofendeu de alguma forma, um familiar, ou um vizinho, ou um chefe, entre em oração. Como o Chico diz, né? Coloca água benta na boca. Para não responder, porque não vale a pena. Não vale a pena essa troca. Essa energia não é boa. É difícil lidar com o ser humano? É difícil porque é difícil lidar comigo, com você ou com qualquer outra pessoa. Todos nós somos seres difíceis de convivência. À medida que o tempo vai passando, é que nós vamos observando isso, que nós temos que melhorar. E vamos melhorando. Viu? A reflexão, vamos melhorando, porque nós vamos vendo o passado como nós fomos lá atrás. E vendo hoje que nossa resposta em determinadas situações, elas são diferentes. Então não custa nada nós repensarmos. Às vezes nós vemos alguém que está tão tranquilo, tão calmo no ambiente de trabalho, com um chefe muito irritadiço, com um chefe mal-humorado. Então nós vemos sempre aquela pessoa calma e tranquila. Por que será? Várias reencarnações. Conseguiu já superar muitas coisas. Não estão mais nesse mesmo nível, estão num nível maior do que o nosso, porque já conseguem lidar com essas situações. E essa pessoa calma e tranquila, que não se abate, ela é o nosso exemplo. Eu conheço algumas. No ano passado eu conheci uma. E eu disse para ela o seguinte: quero aprender com você toda essa calma, essa tranquilidade. Ela disse assim: não, eu não sou assim. Eu falei assim: eu acho que sim. Eu vejo em você uma pessoa calma, tranquila, ponderada. E eu, ultimamente, eu estou me domesticando, vamos usar essa palavra, eu estou me domesticando com silêncio. Na internet, no silêncio no WhatsApp, no dia a dia, no trânsito. Eu estou silenciando, estou conseguindo conter o meu silêncio. Um pensamento que às vezes eu brigo com ele, fica quieto aí, não quero saber, não quero pensar nisso. Mas é você se dominar, e é possível. É possível. Quantas e quantas vezes nós nos deparamos com uma situação de duas pessoas ali em crise, duas pessoas se degladiando, e aquela energia, aquelas faíscas te faz mal. Por quê? Porque você já sabe que não é o caminho. Não é o caminho. Então vamos lá. Ele encontrou aí, né, mais uma oportunidade jogada fora, né? O chefe, né, era demais violento e irritadiço. Depois colocou-se sob a orientação de um fabricante de arcas preciosas, a quem se afastou em poucos dias. Olha só que ele já está na quinta, hein? A pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que não lhe era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Às vezes nós não nos damos conta do tamanho do nosso egoísmo. Às vezes não nos damos conta do tamanho da nossa irritação, como nós conseguimos irritar o outro. Por isso que é importante a reflexão. Eu tenho uma amiga, ela partiu agora em novembro. É uma amiga mesmo, muito querida. E as primeiras vezes que eu falei isso para ela, que nós conversávamos muito sobre isso, né? Sobre a irritação das pessoas, sobre o comportamento de algumas pessoas, já que o nosso ambiente de trabalho era muito parecido. E eu dizia para ela, aí acabava, que nós começávamos a comentar
coisas do dia a dia, né? O que nós vemos por aí no dia a dia, né? As maldades, né? Pessoas que ainda estão fazendo algumas atrocidades. E eu falava para ela assim, precisa morrer para entender. Não fala isso, Amparo. Como é que você pode falar uma coisa dessa? Eu falei, não, estou falando no sentido de quê? Morrer para chegar lá e entender. Porque aqui está tão apegado a essa matéria, está tão apegado ao consumo, está tão apegado a dinheiro, a poder, a estar sempre certo, que não vai conseguir parar, refletir, pensar, está entregue a tudo isso, não vai conseguir. Então, vai precisar morrer, partir para o plano espiritual e ir lá conversar. Por quê e para quê? Então, aí ela começou a entender. Quando falávamos, né, nós estudávamos junto a doutrina espírita. Com a pandemia, nós nos afastamos do estudo, mas continuamos nos comunicando até a partida dela, que foi ano passado. Ela, aí quando falávamos de alguma coisa assim, muito triste, ela falava assim, você está certa, agora eu entendi, tem que morrer, né? Porque só vai entender lá, porque acha que fazendo isso aqui não está fazendo mal para ninguém, é normal. É aquela história que, como todo mundo está fazendo errado, o errado se torna certo? Não. O certo é certo, mesmo que todos estejam fazendo errado. Tem que fazer o certo. É isso que a gente tem que pensar e ter em mente. Bem, falando aí na partida do nosso irmão, né, que os anjos do céu vieram buscá-lo na presença do Senhor, né? Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes. Imagina quando vieram buscar. Não estavam muito satisfeitos, né? Ele perdeu todas as oportunidades que o plano espiritual lhe deu. Como ele aguardava que fosse recebido, né? Um deles avançou, triste, e indagou: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. Olha só, ele só encontrou dureza, por isso que desistiu. Dureza nos condutores da luta humana. Aí ele ainda falou, por encontrar por toda parte que ele falou, erro, maldade e a perseguição nos que o dirigiam. Nós encontramos aqui, se somos esses seres, se nós estamos num plano de expiação e provas, o que ele queria encontrar, não é? Então ele se colocou no patamar vaidade, orgulho. Quero viver junto aos anjos do céu, mas não quero me modificar. Eu não quero evoluir. Eu não quero ajudar os outros e nem ser ajudado. Então, todos são imperfeitos. E o perfeito é ele, né? O interpelado, que identificava a própria inferioridade, nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado. Ele chorou. Só encontrou isso, né? Dureza nos condutores. E é verdade, é o que nós encontramos. Por quê? Porque somos todos imperfeitos. Um dia também fomos assim. Se hoje estamos melhores, graças a Deus. Mas um dia também fomos assim. Fomos piores. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Foi outro problema, né? Que ele saiu julgando todos, né? Porque todos os outros estavam errados. E ele era o certo. Né? Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudestes esquecer tão simples verdade dentro da vida?
O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante e o senhor, no conjunto, analisa e julga. Todos sem distinção. Se fugiste a pequenos serviços do mundo sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou a consequências de sua própria queda impensada. Aí Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plana benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar no seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição dos outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Então, dizer o quê? Dizer o quê? Todos nós seremos julgados pela nossa própria consciência, por aquilo que deixamos de fazer, por aquilo que não fizemos aqui, pela nossa própria evolução, para o nosso próprio bem, para o bem do próximo. Então, quando eu falo de morrer para entender, é porque lá nós vamos entender o planejamento reencarnatório. Muitas vezes nós pensamos o seguinte: estou velho demais para fazer determinada coisa, não dá mais tempo. Não tenho mais físico para isso. Não dá mais. Nós esperamos as oportunidades passarem, nós deixamos tudo passar e não aproveitamos as oportunidades que chegam à nossa frente. Às vezes nós estamos tão preocupados com a porta que se fechou que não estamos vendo a porta que se abriu, as outras oportunidades que sempre vêm. Então é importante esse tipo de reflexão e observação de tudo que acontece ao nosso redor, porque o plano espiritual não desampara ninguém. Ele está sempre a nos ajudar nos nossos problemas do dia a dia, sempre está a nos ajudar, sempre nos dá soluções. Basta acalmar a mente para ouvir a alma. E essa que é a dificuldade. Essa dificuldade da turbulência do dia a dia, da correria do dia a dia. Parar para entender. Parar para refletir o que vem para nós. Porque a intuição vem, ela chega, de como lidar com aquela situação. Bem, e às vezes a oportunidade, nós tivemos aquela oportunidade e deixamos passar. Aí outra pessoa pega aquela oportunidade. Está vendo? Não era para ser meu. Não era para ser meu. Viu? Era dele. Só porque abriu mão daquela oportunidade. Não quis lutar por ela, não quis vivenciar aquela situação. Então deixou de lado. Então perdeu a oportunidade. Aí o trabalho que nós damos ao plano espiritual, existe até um livro de Richard Simonetti, o Plano B. Agora que eu me lembrei, Plano B. Muito bonito o livro. Aliás, foi o único romance que ele escreveu. Ele disse que ainda não tinha escrito nenhum romance, que ele escreveria um. Esse foi o único romance que ele escreveu. Muito interessante. Eu não digo nem plano B, eu digo plano B, plano C, plano D, do jeito que nós tropeçamos, são vários planos. Eles não nos deixam. Eles não nos deixam sozinhos. A nossa acomodação é que atrapalha. A nossa acomodação é que faz com que não caminhemos.
a dificuldade que nós temos de enfrentar aquela situação. Não estamos velhos, não estamos cansados, não estamos nada disso. É a acomodação. A oportunidade vem, né? Deus sabe do que nós precisamos, do que nós necessitamos naquele momento, mas o que nós fazemos? Deixamos passar. Aí aquela frase, Deus sabe o que faz, não era para mim, não era para ser meu. E deixamos passar. E assim, com esse medo, essa rejeição pelas oportunidades, nós vamos dando mais trabalho ao plano espiritual e aproveitando cada vez menos a nossa reencarnação. Então vamos pensar muito nisso e vamos refletir sobre essas oportunidades que o plano nos dá. Existe uma história, para que a gente possa finalizar tudo isso, da história das oportunidades, daquilo que nós precisamos e o plano espiritual nos envia. Havia um rapaz que ele nasceu com uma doença rara, então ele poderia partir a qualquer momento. E morava ele e a mãe. Então ele estava com 17 anos. Ele sabia da situação dele, mas ele vivia, né? Convivia. Então, numa dos passeios dele pela cidade, ele passa em frente a uma loja de CD. E através do vidro, ele vê uma moça vendedora. E ele se encanta por ela, acha ela muito bonita, achou ela linda, como se fosse mesmo amor à primeira vista. Então, ele muito sem jeito, muito sem graça, ele entra, mas para admirar a vendedora. E ele começa então a olhar as prateleiras com os CDs. E ele olha tudo, mas com o olho na vendedora, porque ele queria admirá-la de perto. Então o que ele faz? Ele resolve comprar um CD. Ele pega o CD e leva até ela. E diz que vai levar, paga, ela embrulha. E ele pega o embrulho, sai da loja, vai para casa. Ao chegar em casa, ele comenta com a mãe que ele, na loja de CD, que ele encontrou uma moça muito bonita, que ele gostaria muito de convidá-la para sair. E ele não teve coragem. A mãe incentivou ele a fazer. Não, meu filho, chama ela para sair. E ele, no outro dia, mesma coisa. Ele dá uma volta, passa em frente à loja, avista a vendedora, ele entra e novamente ele compra outro CD. Ela embrulha tranquilamente o CD e entrega para ele. Ele sai, chegando em casa, a mãe ainda pergunta: você a convidou para sair? Não, mãe, não a convidei. A mãe convida ela para sair. Ele chega em casa, todas as vezes que ele chegava em casa, ele pegava o CD, ele nem abria, porque não era interesse dele, não era o CD, era a menina. Então ele coloca dentro de um guarda-roupa e vai guardando ali os CDs. E isso foram durante alguns dias. Ele passa em frente à loja, entra, até que ela também interessada nele, ela escreve o nome dela, o número do telefone e embrulha dentro do CD. Ele pega, vai embora, guarda o CD no guarda-roupa. E assim foram muitos dias. Um dia, ele falou assim: eu tenho que tomar coragem. Então, ele pegou um pedaço de papel, escreveu o número do telefone dele, o nome, e colocou numa parte do balcão. Pegou o CD e foi para casa. No outro dia, naquele mesmo horário, passou o dia, ele não apareceu. Ela então
já tinha encontrado o papel com o número do telefone. Ela resolve então ligar para ele, saber por que que ele não tinha aparecido, o que tinha acontecido. Então a mãe dele atende o telefone e ela pergunta por ele. Aí a mãe dele fala: você não ficou sabendo? Ele partiu hoje cedo. Aí contou a história, choraram e a mãe então resolveu olhar o guarda-roupa dele. Então encontrou vários CDs, aqueles embrulhinhos, todos eles embrulhados. Então ela abriu o CD, encontrou em todos eles praticamente tinha um papel com o nome da menina e o número do telefone dizendo o seguinte: eu gostaria muito de sair com você, tomar um sorvete, fazer um lanche. Gostei muito de você. Em todos, quase em todos os CDs do embrulhinho, que a mãe foi desembrulhando e foi encontrando os bilhetes. Ele não abriu nenhum deles. A mãe então resolve ligar para a moça e disse para ela: ele não abriu os pacotes, ele não viu o seu bilhete, ele não viu sua mensagem, por isso ele não entrou em contato. Então, é uma história para nos mostrar que nós perdemos oportunidades por medo. O medo lá do rato, o medo do gato, o medo do cachorro, o medo do chefe, os medos que nos assombram no dia a dia. Então, esse medo de enfrentar as situações para não receber um não, com medo de receber um não, com medo da rejeição, isso nos acompanha a vida inteira. Temos que perder o medo de enfrentar situações, de enfrentar a vida. Enfrentar. Porque quando nós enfrentamos os nossos medos, nós não perdemos as oportunidades. Nós aprendemos com essas oportunidades. E nós também ajudamos as outras pessoas a vencer as suas dificuldades. Então é aquela história: não era para ser meu. Deus quis assim. Nós sempre botamos a culpa em alguém. A culpa nunca é nossa. Já percebeu? A culpa não é nossa. A culpa é do outro. Porque o outro me apunhalou pelas costas, pegou a minha oportunidade. A oportunidade não era para mim, era para ele se deu muito bem. Então nós temos desculpas, muitas desculpas. Quantos CDs nossos estão guardados, embrulhados dentro das nossas gavetas? Quantos são? Quantos deles nós não desembrulhamos? Quantos deixamos lá dentro, guardado, sem saber o que tinha dentro daquele pacote, porque não vivenciamos, não abrimos para ver e vivenciar o que tem ali, por medo. Então, o que eu posso dizer? Todos nós somos assim, de uma forma maior, de uma forma menor. Então vamos precisar nos libertar desses medos, abrir os nossos pacotes e enfrentar. É nosso. A oportunidade é nossa. Temos que vivenciá-la, temos que aproveitá-la ao máximo. Boa sorte para todos nós. Não vamos mais guardar pacotes fechados. Vamos abrir todos eles. Vamos à nossa oração? Senhor meu Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus bom e amado Mestre, guias amigos espirituais, obrigada, Senhor, obrigada por tudo. Obrigada pelo estudo, obrigada pela intuição. Que todos nós, Senhor, possamos enfrentar os nossos medos, possamos ser intuídos,
e possamos estar sensíveis a essas intuições para ouvi-las melhor e para poder melhor receber esses conselhos e poder caminhar com mais tranquilidade, com mais firmeza aqui na nossa trajetória terrena. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Que sejam de paz nossos pensamentos e sentimentos, que possamos, Senhor, sempre estar em paz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Obrigada, Marisa. Beijo no coração. Beijo a todos vocês, irmãos do Jacal.